Olá, amigas e amigos do podcast Casos de Júri. Bem-vindos para mais um episódio de um caso real do Tribunal do Júri. Eu, Vinícius Vargas, e o meu amigo e colega Marcos Hauser. Hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, né, Marcos? Exatamente. Nosso querido colega e amigo, Dr. Michel França. Dr. Michel, por gentileza, se apresente e faça um breve relato, um breve resumo do caso que o senhor vai contar para depois detalhar para os nossos espectadores e ouvintes, né? Esse caso interessantíssimo que o colega vai apresentar, o caso Matrix, é isso, doutor Michel? Agradecer primeiramente o convite de vocês, doutor Vinícius, já conheço há um pouco mais de tempo, hoje estou conhecendo o doutor Marcos Hauser, é muito gratificante estar aqui, dividir com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho dos casos de júri que a gente participa. E, para quem não me conhece, Michel França, sou advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri e exclusivamente em processos criminais. E o caso que eu fui convidado para vir falar hoje é o caso Matrix, como já havia dito. É um caso em que nós conseguimos a absolvição de um réu por causa de uma Fanta laranja e um chocolate shot. Mas é só o Tribunal do Júri que proporciona esse tipo de experiência mesmo, né? Porque eu sempre digo, né, Marcos e Michel, é o detalhe que condena e o detalhe que absolve. Mas conta para nós, Michel, o que é o caso Matrix? Por causa de uma Fanta laranja e de um chocolate shot. Para quem não sabe, o chocolate shot é aquele amarelinho com amendoim. Exatamente. E eu sabe muito, né? O Marco, o Michel, eu estava comentando contigo antes, a produção está aqui no meu ouvido dizendo para eu não falar, mas eu vou falar. Eu parei de fumar, já faz mais de um mês, inclusive. Então, eu voltei a comer doce, é isso. Por isso que eu sei que o chocolate shot é o amarelinho com o amendoim no meio. Ah, é só por isso? Tá bom. Tá bom. Prossiga. Mas o final desse júri foi o meu recado para os jurados homens que estavam naquele plenário era que se a tua mulher, 3 horas da manhã, te pedir uma Fanta laranja e um chocolate shot, compra. Porque se ela pediu, é porque ela merece. E se ela fez isso, absolveu o réu em razão disso. Porque pode acontecer de ser acusado de um crime ser doloso contra a vida. Exatamente. E foi. Mas assim, só para situar, essa é a primeira vez que eu conto desse caso, em primeira mão. Já tinha, lá no meu Instagram, eu faço um trabalho legal, eu faço bastante divulgação. Eu já tinha falado algumas vezes lá de um caso Matrix, que eu havia absolvido um réu em razão por causa de uma Fanta laranja e de um chocolate shot. A galera começou a engajar, perguntando, conta mais, e eu nunca contei. Então tô hoje... contando aqui a primeira vez que eu tô contando sobre esse caso, aqui. É um caso que marcou a minha carreira, que foi um divisor de águas da minha carreira também. Foi um júri que durou 2 dias, na cidade de Caxias do Sul. E o caso Matrix, porque era impossível que o réu estivesse em 3 lugares diferentes, falando com 3 testemunhas diferentes, em locais diferentes. Então, por isso que eu sempre gosto de colocar um nome nos meus júris, e esse foi o caso Matrix, que ele estaria em 3 lugares diferentes, falando com 3 pessoas diferentes. Como é que é um apresentador aqui? Ele bota exclusivo que dá trabalho, isso, né? Isso. Ô, produção, coloca exclusivo. Bota exclusivo que dá trabalho. Michel, é uma honra para nós aqui, para mim e para o Marcos, realmente, então, tu estar divulgando em primeira mão este Tribunal do Júri, este júri que tu participou e teve o resultado favorável e intitulou ele como caso Matrix. Porque realmente o réu estava em 3 lugares. E como é que isso aconteceu? Como é que tu acabou detectando isso? E tu assume o processo em que faz? Isso nós queremos saber, né? Eu assumo o processo somente para o júri. Lá na sessão plenária só. Assumi o processo uma semana antes. Júri designado já. Designado já, pronto. Não tive a oportunidade de arrolar testemunhas.
422 já tinha ido. Já há muito tempo. Isso, para quem não sabe, o artigo 422 é o artigo lá do Código de Processo Penal, que é a preparação para o plenário. As partes pedem ali algumas diligências e tem um prazo para isso. Então, o doutor acabou assumindo, e é o que acontece com a maioria dos plenaristas, Geralmente. né, nós que atuamos no júri, a gente assume o processo pouco antes do júri, já passou o prazo do 422, que a gente chama. Tanto foi tão apertado o prazo para eu fazer esse júri, que eu assumi uma semana antes, que o júri era em Caxias, e eu não consegui nem hotel para ficar em Caxias, porque estava tendo um congresso lá de feirantes, tinha muita gente na cidade, todos os hotéis estavam lotados, eu não consegui. Tive que ficar numa pousada na beira da estrada, num quarto que eles improvisaram para mim, para eu poder dormir em Caxias, fazer o júri. E aí, o outro dia também, porque a gente não sabia que iria durar 2 dias o júri, mas em razão do adiantar da hora do primeiro depoimento das testemunhas, aí o juiz preferiu, por bem, assim, encerrar o primeiro dia e começar a continuar no segundo. Teve instrução de plenário nesse júri. Teve. E foi, pelo jeito, foi pesado, então. Foi. Porque durou 2 dias. Quantas testemunhas? Eram, acho que umas 10, se eu não me engano. 10 testemunhas. Umas 10 testemunhas de plenário. Pesado mesmo. É. Pesado. E depoimentos longos, muito longos. Mais de um réu? 3. 3 réus. 3 réus. 3 réus. 3 réus. Então, E o que era a acusação, cara? Um homicídio consumado quadruplamente qualificado. 2 motivos torpes. Um, porque a vítima e o réu teriam brigado em razão de um carro. E segundo, porque a vítima estaria caguetando, sendo X9, dizendo que aquele réu tinha uma biqueira, não sei se pode falar esses termos aqui, mas pode. que esse réu faria da vida dele a venda de drogas. Seria um traficante. Teria indicado... A vítima teria dito isso para a polícia. Teria sido um X9. A outra qualificadora, recurso que dificultou a defesa da vítima por superioridade numérica, o que sempre vem, e também o meio cruel. Por quê? Eles deram tiro, deram facadas, degolaram e jogaram de cima de uma ponte na divisa entre Gramado e Caxias do Sul. Então, era um homicídio quadruplamente qualificado. Seria a mandante a irmã da vítima, o namorado da vítima, que foi o meu cliente, que seria o executor, junto de um outro amigo. Então, seriam 3 pessoas. Foram 3 réus, foram pronunciados com todas as qualificadoras. Foi confirmada a pronúncia no tribunal com todas as qualificadoras e partimos para o júri. Só pra gente entender, tu patrocinou a defesa de um só ou dos 3? De um só. De um só. Do namorado, digamos assim, do cunhado da vítima. Do cunhado da vítima. Que seria o executor do crime. O executor, junto com esse outro amigo, que teriam chamado este amigo para executar junto. E tudo dentro desse contexto aí da narcotraficância e... Exatamente. Enfim, que é a motivação torpe, para quem não sabe, né? Que é aquela motivação repugnante, abjeta, hedionda, enfim... Né, eu faço essa explicação para o pessoal que não... É o nosso público não jurídico. Não jurídico, isso. Esse é o nosso público não jurídico. Então, nesse contexto da narcotraficância, isso é algo que tem acontecido nas grandes regiões metropolitanas, nas grandes metrópoles, que é acabar chegando no tribunal do júri crimes dolosos relacionados a esse contexto da narcotraficância, né, Michel? Isso tem a maior parte, na verdade, hoje em dia. Tá, mas, pois bem, tu assume o caso e aí... E aí, cara, muita testemunha, muita gente ouvida em delegacia e muita denúncia anônima. Sabe quando o delegado, ele toma convicção que foi determinada pessoa e ele faz com que tudo tente se encaixar para que ele seja realmente aquela pessoa? Então, eles não tentaram desvendar o caso. Eles tentaram colocar todas as provas enviesadas para aquele determinado aquela autoria. réu. É o que nós estávamos falando num outro episódio, Michel, que muitas vezes a investigação criminal, a policial, ela não investiga para encontrar a autoria. Ela encontra a autoria para depois investigar e subsidiar aquela eleição do autor. Na verdade, ela não encontra autoria, né? Ela define uma autoria e aí começa a angariar provas que confortem aquela versão, né? Visão de túnel. Exatamente, a visão de túnel. É o que nós estávamos falando num outro episódio. Então, o que começou a acontecer? Primeiro, eles foram ouvir
os parentes mais próximos, né, para saber quem é essa pessoa, o que que acontecia com ela, e descobriram que existia uma briga entre irmãos, entre a vítima e a suposta mandante do caso. Tinha uma briga de irmãos, um morava em cima, uma casa de 2 pisos, um morava em cima do outro, tinha ali um contexto em que ele era usuário de drogas também, mas que eles brigavam muito, irmãos brigando muito. Nada fora do comum, nada fora do comum. E uma vizinha, uma senhora, já tinha ouvido também eles brigando, e ela foi ouvida pela polícia. A senhora viu alguma coisa, algo que tenha acontecido aqui para justificar esse sumiço, esse desaparecimento da vítima? Uma vez eu vi eles brigando, aconteceu isso e aquilo. Então ouviram assim as pessoas ao redor e chamou a atenção as brigas que ela tinha com a irmã. Os desentendimentos familiares. Familiares, Ali. Mas familiares. algo bem superficial, assim. Nada que fuja à normalidade. Uhum. Então ali começaram. E aí viram que essa mulher, essa irmã da vítima, tinha um namorado que, para a polícia, tinha um envolvimento. Ele já tinha antecedentes, ele já tinha sido preso outras vezes, então focaram ali. Uhum. Agora vamos fazer tudo dar certo para aquilo ali. Era o suspeito ideal. Era o crime perfeito, o suspeito ideal Sim. que o sistema gosta. Digamos assim, antecedentes. aquele sujeito, que nem o Dr. Igor sempre diz, né? Ele é um sujeito bem condenável. Muito, muito. Com Condenável. antecedentes, tatuagens no rosto, no pescoço, vai pro júri com 4-0 já. Sim. Mais ou menos isso. Só que o que aconteceu? Não tinha muitos elementos para trazer ele para esse processo. Então surgiu um contexto de que esse cunhado já havia brigado com ele em razão de um carro, que um tinha vendido o carro para o outro, fundiu o motor e não deixou e não quis pagar. Aí depois surgiu uma outra informação de que ele estaria, essa vítima, entregando o cunhado para a polícia, dizendo que ele era traficante. Só que não tinham muitos elementos. E começou o quê? O que sempre fazem quando não tem algum elemento? Denúncias anônimas. Denúncia anônima. O que veio na primeira denúncia anônima? Que viram a vítima, no dia do fato, entrando num carro preto e depois nunca mais apareceu. Adivinha quem tinha um carro preto? O réu. O réu. O réu. Pedido de busca e apreensão, deferido pelo juiz. Com base em denúncia anônima. Com base em denúncia anônima. Eu não estava nesse processo ainda. Mas, doutor Michel, não querendo lhe interromper, mas já interrompendo, fazendo as vezes do Vinícius. Vocês se odeiam, né? Mas eu tô adorando. Eu me adiantei. Eu gosto disso. Isso. Explica para o público como é que funcionam essas denúncias anônimas, como é que isso é documentado nos autos do inquérito, para eles entenderem como é que funcionam as denúncias anônimas, não raras às vezes. Nesse caso específico, era uma certidão feita pelo policial que recebeu uma denúncia anônima através do número de denúncias anônimas que ninguém sabe, não tem divulgado em lugar nenhum, em site nenhum, denúncias anônimas, uma certidão, recebi a ligação nessa distrital de que a informação de que a vítima entrou num carro preto e nunca mais apareceu. Esse é o padrão, né? Esse é o padrão. Nossa, totalmente. Esse é o padrão. Sem pé nem cabeça. É. Isso. Daí, com base nisso, representa ainda um mandado de busca. Mandado de busca no carro. Apreenderam um carro e mandaram para perícia. Porque havia um perito que havia certificado que a vítima teria sido esfaqueada não no local do fato, não lá na ponte. Uhum. Que ele teria sido esfaqueado ou dentro do carro ou em outro lugar e levado até lá. Então, a suspeita é que, se ele foi esfaqueado dentro do carro ou em outro lugar e levado até a ponte, teria sangue, teria vestígio. Em algum lugar. Fizeram a apreensão do carro com o luminol, fizeram a perícia com o luminol e não detectaram absolutamente nada. Então, chamaram esse meu cliente, o réu, para depor na delegacia na condição de testemunha. Com o dever e a obrigação de falar a verdade, como testemunha. Foi lá, deu Embora já foi suspeito essa altura. Já era fizeram a apreensão do carro dele.
Fizeram a apreensão do carro dele, mas ele era testemunha. E aí ele vai desacompanhado ainda por cima. Foi desacompanhado. Afinal, ele é testemunha, ele não precisa levar advogado, né? Falaram isso pra ele ainda, inclusive. No início do depoimento tem que não precisa de advogado, tá sendo ouvido na condição de testemunha e tem o dever de falar a verdade. É assim, eu sempre digo, né, nos meus canais, jamais compareça perante qualquer autoridade policial ou judicial sem a presença de um criminalista. Então aqui, ó, mais 2, inclusive o doutor Michel aqui tá para confirmar, porque o cara foi parar no júri por causa disso. E lá nesse depoimento ele fala, eu fui comprar um chocolate shot e uma Fanta, né, no mesmo horário do fato. E, pô, ninguém acreditou, ninguém levou a sério. Então vamos fazer o seguinte, já que tu tá falando a verdade, me dá aqui o teu telefone. E apreenderam o telefone dele, sem MBA para isso, sem qualquer tipo de autorização. Prenderam o telefone. Abriram o telefone e viram que não tinha nenhuma chamada, nenhuma mensagem no momento dos fatos para ninguém. Então, se não tinha, significa o quê? Que ele apagou. Significa que ele apagou. Então, o que fizeram? Oficiaram para a operadora telefônica, deferido pelo juiz também, para verificar se teve chamada daquele aparelho. E veio negativo também. Então, já é a segunda prova que a própria polícia faz que não coloca aquele réu na cena do crime. Então, o que eles fizeram? Foram no tal posto de gasolina que ele disse que ele foi às 3 horas da manhã. Ele indica o local. Ele indica o local, ó, 3 horas da manhã, a minha esposa estava grávida, pediu, estava com desejo, pediu para que eu fosse comprar um chocolate para ela e um refrigerante, e eu fui no posto. Foram no posto de gasolina, pegaram as imagens e realmente ele estava lá, 3 horas e 28 minutos da madrugada, comprando uma Fanta laranja e um chocolate shot. Inclusive, isso tá na certidão. Só que... fizeram uma certidão disso. Só que eles não conseguiram pegar a gravação. Disseram que eles não conseguiram pegar o HD com as imagens, mas eles filmaram no telefone deles, tiraram um print, tiraram uma foto dele dentro do estabelecimento às 13h28. Só que a intenção dessa certidão era outra. Não era mostrar que às 13h28 ele estava ali. Porque aparece o dia e o horário nas gravações de câmeras de segurança. A intenção deles era mostrar que 3 horas da manhã ele estava com um carro branco no posto. Porque chegou uma denúncia anônima dizendo que viram na ponte onde a vítima foi jogada um Corsa branco às 3 horas da manhã. Então, a intenção deles com essa foto, essa certidão, era mostrar que ele estava de madrugada com um carro branco na rua. E ele realmente tinha também um Corsa branco que estava estacionado na frente da casa dele. Às 3 horas e 28, essa certidão. E eles não se deram conta Pois é isso que eu ia dizer. A autoridade policial não se deu conta que aquilo ali confirmava a versão dele. Sim, mas o que eles quiseram dizer? Que o delito poderia ter sido às 2 horas da madrugada, e depois disso ele vai no posto e depois vai para casa. Que legal, né? Eu matei o cara, eu esfaquei, atirei, degolei e depois eu fui comer atirou da ponte. Atirou da ponte e foi comer um chocolatinho com Fanta no posto. Levar para a esposa. Levar para a esposa que estava com desejo. E o que aconteceu? Veio outra denúncia anônima dizendo que viram um carro branco na ponte. Então, eles viram as filmagens do posto, ó, ele tem um carro branco também. Vamos pedir um MBA para esse carro? Não vamos, porque se fizer a perícia e der negativa, obrigatoriamente, a gente tem que descartar ele. Tem que tirar ele fora. Tem que tirar ele fora. Então, o que a polícia fez? Foi na frente da casa dele, tirou uma foto do carro branco. E colocou no inquérito. Ó, viu uma denúncia anônima, viu o carro branco na ponte, 3h28 ele tava com o carro branco na rua, tem um carro branco na frente da casa dele. É ele. É ele. Acabou. É ele. É impressionante. Só que eles não tinham percebido o horário.
E aquilo ali ficou meio que escanteado. Eu não vi nos memoriais da outra defesa, nada, falar sobre aquilo ali. Ninguém trouxe isso à tona Ninguém durante a trouxe. primeira fase. E até foi bom. Uhum. Porque acho que eu peguei meio que de surpresa o promotor, que era muito bom, por sinal, no que estava fazendo o júri lá. Que era um caso que repercutiu lá em Caxias do Sul. E começaram a ouvir algumas testemunhas. E aí uma testemunha falava que viu um carro branco às 2h30 na ponte, que uma pessoa que passou pelo local, que depois tinha uma casa de quimbanda, logo depois dessa ponte, as pessoas que frequentavam aquele lugar também viram um carro branco às 2h30. Então, todas as testemunhas que começaram a aparecer sem intimação para falar, eles diziam que eram às 2h30 que tinha visto um carro branco. Claro, para dar a diferença de horário. Só que o problema é que a distância entre essa ponte e esse posto de gasolina dava 1 hora de carro. Não daria certo. Sim. Então, na denúncia, que eu até mandei para vocês, na denúncia aparece o crime teria acontecido entre 1 e 2 da manhã. Mas todas as testemunhas que falaram no inquérito e em juízo não se repetiu, eles mencionam 2h30, 3 horas. Só que não estava nada encaixando. Nada encaixando. Uma testemunha falava uma coisa, outra falava outra. Uma dizia que era o carro preto, outra falava que era o carro branco. Ele tinha os 2 tipos de carro, no celular não tinha nada. Então aí apareceu um pai de santo, que era a peça que faltava para encaixar o quebra-cabeça. Então esse pai de santo foi chamado. Foi chamado não, apareceu 4 meses depois. No inquérito policial? No inquérito policial. Espontaneamente. Espontaneamente, ninguém sabe o porquê. E ele falou o quê? A 1h30 da manhã, eles chegaram na quimbanda, porque eles frequentavam lá também. Esse amigo, a mulher teria ficado em casa, a suposta mandante. O meu cliente e mais um amigo teriam chegado nessa quimbanda para receber algum trabalho. E esse pai de santo não tinha recebido ainda a entidade dele. Quando ele voltou às 3 horas da manhã, às 3, 4 horas da manhã, quando ele voltou para si, os réus confessaram para ele o delito, pediram para ele guardar a arma do crime, pediram para ele guardar uma jaqueta que estava com sangue e contaram tudo para ele. E 4 meses depois ele aparece e fala isso na delegacia. Mas não apresenta a arma de fogo, a arma do crime, não apresenta a jaqueta. Nada. Absolutamente nada. Os réus ao menos conheciam esse pai de santo? Conheciam. Como acontece isso, né, Marcos? Porque agora o Michel relata digamos assim, esse ingrediente final dentro do quebra-cabeças da autoridade policial, e de novo, sem nenhum demérito às autoridades policiais, mas como existe esse fetiche com questões religiosas, afeta a questão ligadas aos delitos de homicídio, aos delitos contra a vida, né? Sim. Quando não tem para onde ir, vamos colocar um ingrediente que tem um ritual religioso aí no meio. Exatamente. Né? Para quem é do meio sabe que nós tivemos um caso muito rumoroso aí no Vale dos Sinos, né, envolvendo rituais religiosos. Virou até livro, né? Que virou livro, pessoas inocentes foram encarceradas, mas em tempo foi resolvida a questão. Mas é impressionante como o sistema de justiça ele acaba fazendo isso com as pessoas, né, Michel? E aí, de novo, mais um episódio, nós estamos tratando disso, da importância da necessidade de um advogado criminalista que realmente conheça as nuances do tribunal do júri. Né? Porque, às vezes, daqui a pouco nem seria o caso de chegar até lá. Né? Mas aqui este réu teve, vamos dizer assim, o destino, né? Digamos assim, os destinos se cruzaram, o dele e o teu, né? Para que um advogado especialista no júri, que conhece realmente, tem a sensibilidade do drama que é o processo do júri, de verificar isso.
Não sei se te recorda, mas neste caso específico, o réu que tu defendeu, ele teve algum advogado acompanhando o inquérito dele ou ele só Não, foi ouvido e não. o inquérito Só foi ouvido correu como testemunha. como testemunha? Só foi ouvido como testemunha. Claro, ele como era testemunha, ele não se preocupou em constituir advogado para acompanhar o Mas inquérito, as né? pessoas têm que ter essa preocupação. Não Tem. se vai numa delegacia de Exatamente. polícia, seja testemunha, seja vítima, seja o que for. Né? É verdade. E com base nisso tudo que eu trouxe aqui, foi decretada a preventiva dele, ele permaneceu o processo inteiro preso. Inteiro. Quanto O tempo? processo, o júri foi em 2022, o caso é de 2018, ficou 4 anos. 4 anos. 4 anos preso. Que absurdo. 4 anos presos preventivamente. Mas ele, tudo bem, ele já era reincidente, tinha outros processos, outras condenações, mas o Corréu era absolutamente primário. Não tinha Esse que puxaram, rapaz com carteira de trabalho assinado, mostrou inclusive o cartão ponto dele, que no dia dos fatos, meia-noite, ele trabalhava num restaurante em Gramado, meia-noite ele estava saindo do estabelecimento, do restaurante, mostrou toda a carteira de trabalho dele, rapaz absolutamente primário, não tinha nada a ver com os fatos, é porque uma vez ele estava num churrasco com essas pessoas e colocaram ele junto. Como se tivesse participado Como desse... se tivesse participado também. E mais um detalhe, na ponte encontraram uma camiseta com vestígios de sangue, com 2 tipos de sangue. Fizeram a primeira perícia, que deu positivo com o sangue da vítima, só que tinha um outro sangue também junto, que aí eles não periciaram com nenhum dos réus. Com nenhum dos réus. Não pediram comparação não DNA. pediram. E eu, no júri, eu gritava, qualquer jurado, se quiser agora parar o júri para pedir que faça a comprovação, o exame de DNA, o meu réu está aqui. Ele não vai fugir. Ele aceita fazer. Basta qualquer um de vossas excelências levantar a mão, o juiz para o júri e determina que faça. Nenhum levantou a mão, não precisou, porque a argumentação já estava mais forte, isso foi só um reforço argumentativo para demonstrar. Para desafiar. Ele não tem medo. Ele não tem medo da verdade. Ele está aqui. Ele está disposto a dar o sangue dele para fazer a comprovação. Ele está aqui, de peito aberto. E a versão do teu cliente sempre foi a mesma, na polícia, em juízo? Sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma, em que ele saiu de casa porque a mulher pediu às 3 horas da madrugada para ele comprar um chocolate shot e uma Fanta que ela queria. Ela estava grávida, né? Sim, e ela é acusada também, ela é interrogada, obviamente, e a versão é a mesma. Mesma versão. Também respondeu presa ou não? Ela ficou foragida. Foragida. Ela ficou foragida e não foi no júri. Ah, foi cadeira vazia para ela. Foi cadeira vazia, porque ela não ia para o júri. O advogado dela gravou um vídeo e colocou em plenário, ela dando o depoimento dela, né, em vídeo, e ela não apareceu. Mas também todos foram absolvidos. Né? Todos restaram absolvidos ao final. E me diz uma coisa... Já dando um spoiler, né? Mas, Michel, me diz o seguinte, quando tu assume o caso, verifica essas questões e aí tu tem o primeiro contato com o réu. Primeiro contato com o processo, vou ser muito sincero. Eu fiz uma soma que ele ia ser condenado uns 26 anos. A primeira lida aqui. Porque estava tudo encaixando para isso. Pô, tu olha para o réu, tu olha para a folha de antecedentes dele. Lê a denúncia. Lê a denúncia. A pronúncia. O tribunal confirmou com todas as qualificadoras. Pá de testemunhas, 10 testemunhas, todo mundo ali meio que falando a mesma coisa. Até que a gente começa a ver as nuances do processo, as diferenças. A gente começa a comparar os depoimentos, comparar horários, até que eu chego nessa certidão. Numa primeira olhada na certidão, eu vi que eles queriam realmente só mostrar que ele estava com o carro. E como é que eu vou tirar? Se ele tinha realmente o carro e tem uma testemunha que vê esse carro na ponte, como que eu vou tirar ele de lá? E aí eu começo a perceber os horários. O pai de santo fala que ele estava lá na quimbanda, outra pessoa, a imagem mostra que ele estava no posto de gasolina, e uma outra testemunha também fala que viu ele às 2h30. Então, três possibilidades para ele estar. E eu não tinha me atentado ainda à questão do horário. Quando eu percebi aquilo ali, me deu um estalo. Não. Essa testemunha aqui está dizendo que 2h30 ele estava em tal lugar.
a 1 hora de distância. Sim. Essa outra testemunha também falou que ele estava no mesmo horário, a quilômetros de distância. E essa foto aqui que a polícia juntou mostra que ele estava no posto. Essas testemunhas foram ouvidas no plenário também ou não? Não. Não. Algumas não foram encontradas. E outras não foram, Sim, não compareceram. não compareceram, mas tivemos algumas testemunhas de acusação que não falaram a mesma coisa em juízo, assim. Uhum. Talvez em razão do tempo, em razão da idade. Isso foi uma das melhores inquirições que eu fiz em plenário, foi essa. Depois, se der tempo, até conto para vocês. Mas quando eu percebi essas 3 possibilidades, aquilo ali me deu um estalo. Na hora eu pensei, tem chance. A gente tem chance. Uhum. E eu perguntando para ele, cara, me fala a real, eu não posso ser surpreendido no júri. Eu preciso que tu me diga, porque a gente pode tentar alguma coisa diferente, de repente a gente tira uma qualificadora. Sim, Não, sim, dá uma doutor, amenizada. eu tava lá, o que eu falei desde o início, é isso aí. Então tá, vamos seguir assim. E eu fui amadurecendo o processo. E eu só me convenci realmente de que dava certo depois que finalizou o primeiro dia de júri. Quando encerrou a instrução. A instrução do plenário. Porque a instrução foi tão boa que eu me convenci até da inocência dele. Eu me convenci de tudo. Uhum. Eu me convenci de onde ele estava, como que foram os fatos, o que aconteceu, o que falhou na investigação. Ali eu me convenci de tudo. Se eu tinha alguma dúvida quanto ao que ele estava me falando, a instrução me convenceu. Convenceu. E tu conseguiu sentir os jurados também, né? Senti. A gente sente quando o jurado percebe que tem... Porque dava para ver que as testemunhas de acusação, eles tentavam sempre se justificar. O depoimento da mulher da vítima, ela deu 7 depoimentos diferentes. E para cada advogado de defesa que fazia a mesma pergunta, ela respondia uma coisa diferente da outra. Em plenário ali. Em plenário. E o jurado percebe isso, obviamente. Percebeu, óbvio que a gente usou isso. Uhum. Qual o depoimento que a gente vai acreditar aqui? Em qual dos 7? Qual dos 7 o promotor vai querer usar? Porque ele podia usar qualquer um a cada momento. Pois é, eu ia te perguntar isso, mesmo depois de toda essa prova, né, que tu fala que era muito favorável à defesa, o Ministério Público sustentou a condenação? Na verdade, é essa contraprova É. toda construída pela defesa, né? Sim. E ele sustenta... Sustenta a condenação. Sustentou a condenação e Apesar de ser evidente a inocência de todos ali. veio para réplica, inclusive, e o júri pegado. Um Pegado? promotor muito bom mesmo. Não sei se posso falar o nome, o doutor Leonardo Jardim, que escreveu aquele livro da Bandidolatria. Sim. Excelente promotor, de fato. Muito bom. Já fizemos júri com ele. Um promotor aguerrido, inteligentíssimo, muito bom. Não faltou com respeito, não tivemos brigas pessoais, nada, somente nas ideias, mas um promotor excelente. Me elevou muito o meu nível. Fez com que eu tivesse mais preparado. Quando eu descobri que seria ele o promotor, isso me fez que eu estudasse ainda mais. Porque quando eu fui para a instrução, eu ainda não estava convencido dessa tese de negativa de autoria. E vocês sabem o quanto é importante nós estarmos convencidos, Com certeza. convictos do que nós vamos sustentar, para a gente sustentar com força, com garra, com vontade, com convicção. Como é que é? Com toda a força da alma e do espírito. Tudo, né? tudo. É assim que a gente chama. Exatamente. E eu me convenci ali em plenário, e foi bom o juiz ter dividido em 2 dias, que eu pude descansar, eu pude amadurecer a minha tese, escrever melhor a minha tese, todas as incongruências, porque eu trouxe para os jurados, tudo que estava diferente, tudo que foi feito, tudo que tinha de lacuna, vinha uma denúncia anônima. Foram 4 denúncias anônimas falando sobre que ele teria sido o autor. Sim, para encaixar ele na cena do crime. E a cereja do bolo era o pai de santo. E eu questiono para os jurados. Não, ele foi ouvido só em delegacia, ele não foi encontrado depois para dar o depoimento em juízo. E eu questiono. Se eu tivesse um advogado lá no inquérito, eu queria fazer perguntas para ele, mas primeiro eu queria saber quem é que está aí dentro. Se é a entidade ou se é ele mesmo. Para quem que eles confessaram? Aonde que estão as coisas? Como que tu viu? Então me explica, tu, pai de santo, como que ele estava em 3 lugares ao mesmo tempo? Uma testemunha disse que viu ele em tal lugar. Tu disse que viu ele no Quimbanda. Tem uma imagem aqui dizendo que ele estava
no Posto de no gasolina. posto de gasolina. Não, e a imagem quem traz é a polícia, né? É, a polícia. Não poderiam sequer dizer que a defesa ou o réu falseou a Criou, imagem. enfim, a imagem. Qual foi o argumento do Ministério Público. Ministério Público quanto a essa imagem? Que poderia estar errado a data e o horário na Na gravação. Aí caberia a polícia certificar, verificar que, Está há errado. que está errado. E não tinha. Porque a intenção deles era mostrar carro que branco. ele estava na rua de madrugada com o carro branco. Eles queriam o horário, né? A autoridade policial queria aquele horário, mas só queria a questão do carro branco também. Pra mim, eu acho que eles queriam, ó, ele está na rua e num carro branco. Que uma testemunha anônima, uma denúncia anônima, disse que viu um carro branco igual o que estava na frente da casa do réu na ponte. Agora E fica a assim- dica, né, Vinícius, né? Doravante, quando tiver esse tipo de situação em um processo, pedir para a autoridade policial certificar que, de fato, o horário da câmera tá de acordo com o horário de Brasília, né? Para não ter essa dúvida depois no plenário. Exatamente. Mas aí, é isso que eu quero saber. Aí, digamos, em plenário, ocorre a instrução, o Ministério Público sustenta a condenação, acredito eu, com base nessas denúncias anônimas e esses depoimentos policiais, certamente. Né? E aí, vamos dizer assim, debate toda a questão da prova por indícios, né? Que é sempre assim que funciona no tribunal do júri. E aí, quando a defesa vem, quando, né, tu vem e sustenta isso, o Michel, da questão do horário, aí ele vem na réplica e bate em cima disso, ou ele já adianta a questão do horário? Não, aquilo ali, acho que foi a primeira vez que alguém falou disso no processo. No teu tempo. Nem ele tinha percebido, então. Não, quando ele volta para rebater, reforçar a tese acusatória e passa por cima disso somente dizendo que o horário pode estar errado. Uma possibilidade. Ele minimiza esse Mas fato minimiza. para Ele não tirar dá o foco. muita ênfase. Claro. Aquilo que eu escancarei, que eu dei ênfase, ele não vai falar muito sobre aquilo ali, porque é uma prova ruim para ele. Ruim pra ele. Então ele, não, isso aí pode estar errado, mas eu tenho convicção que aí que eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Mas é que tá, aí reside a inteligência do promotor, porque se ele começa a explorar essa questão do horário, vai chamar a atenção do jurado. Então por isso que ele, isso aqui pode estar Não, mas errado e segue. É que, na verdade, aí é uma questão, né, da dialética, enfim, da oratória, da argumentação, porque ele deve ter sentido a exploração, digamos assim, como tu explorou essa questão, né, como tu utilizou o argumento e a reação do júri. Jurado, sim. É porque não foi só esse argumento. Eu Não, mostrei claro. todas as incongruências de cada um falando que ele estava num lugar e no final eu encerrei pro Aquela jurado. cereja do bolo. Aquela cereja do bolo. Hoje aqui a gente também, se vamos condenar ele, a gente tem que mudar a física. Porque eu consigo calcular a distância multiplicando o tempo versus a velocidade. Consigo descobrir aqui o tempo multiplicando a distância pelo... Deus vê tudo da fórmula, né? Exato. Eu consigo verificar isso. Eu só não consigo explicar como que uma pessoa pode estar em 3 locais ao mesmo tempo. A não ser que hoje a gente reescreva a física, esse réu, ele tem que ser absolvido. Tem que ser absurdo. Tem que ser absolvido. E assim foi confirmado, vamos dizer assim, pelo... Chocolate Fanta, chocolate shot e uma Fanta laranja. Fanta laranja. Perfeitamente. É isso aí. Então nós já vamos... aliás, digamos assim, surpreendentemente, né, esse caso de júri, é para isso que esse projeto do podcast, Caso de Júri, foi criado, que é para trazer exatamente esses casos que marcam a vida as nossas vidas, né, enquanto criminalistas e tribunos do júri, né, Michel? E eu posso aqui, digamos assim, acho que o Marcos vai aderir também, nos sentimos honrados e privilegiados Com certeza. por tu ter trazido este caso, que para mim realmente, eu chego até a estar arrepiado. Exclusivo. Isso, exclusivo, dá trabalho para fazer, bota aqui, ó, dá trabalho para fazer e bota exclusivo, pô, como é que o cara falava?
Então, realmente, E já nos encaminhando, então, para as considerações finais, acho que até esse episódio ficou bem cumprido, porque realmente o caso, ele é fascinante. Interessante. Teria muito mais coisas a explorar, enfim, mas o tempo, infelizmente, não permite, né? Exatamente, porque né, que chegar no plenário do júri, né, Michel, e verificar que esta prova que esteve dentro do processo desde a fase do inquérito, claro, não só ela, mas ela coroou a absolvição do acusado. E é interessante também para o público que está assistindo esse episódio, assim como tantos outros episódios, né, possa ficar cada vez mais convicto de que o fato do réu ficar 4 anos presos não faz dele um culpado. Na verdade, não raramente, faz dele um injustiçado. Então, voltamos à história, né, da máquina de moer gente. A prisão, a prisão provisória, a cautelar, que nós chamamos, que o pessoal, né, possa entender, ela não tem nenhuma relação com a culpa provada do acusado. Né? Isso que fique bem claro aqui. Exatamente. Né? Aquela prisão antecipada não tem nada a ver com a culpa do acusado. Então, não há nenhum juízo de condenação, de inocência ou culpabilidade quando o sujeito está preso antes, quando ele chega no júri preso. É importante que se diga isso. Exatamente. Então, agradecendo, Michel, a tua presença aqui, tu né, vamos dizer assim, nos colocando, deixando aqui os microfones do nosso podcast à tua disposição também, quem sabe numa outra oportunidade, né, possa vir para nós falarmos de outro caso de júri, ou quem sabe até dividirmos a mesma tribuna defensiva. Por que não? Né, do Sacrosanto Tribunal do Júri, né? E possamos aqui nós três falarmos do mesmo júri, quem sabe, né? Mas as areias da ampulheta do tempo são implacáveis. Ele fala isso no júri. E não nos permitem dar seguimento. Então, as tuas considerações, meu querido e dileto amigo. Muito obrigado, mais uma vez. Com certeza quero dividir o plenário com vocês. Eu já tinha te antecipado essa minha vontade que eu tinha há um tempo atrás já, porque a gente precisa sempre estar num ambiente com pessoas que a gente admira, com pessoas que a gente quer estar junto para aprender, imagina, o que tu já tem de júri, de tempo de júri, eu não tenho de advocacia ainda. Ele ia falar de idade. Não, de advocacia. Eu ia me entregar. Meus cabelos brancos não me salvam também, não me absolvem. E com certeza, mais uma vez, Dr. Marcos, Dr. Vinícius, obrigado por estar aqui. Gostaria de voltar para contar de outros casos. Tem um caso também de júri que eu escrevi um livro sobre ele também. Interessante. Interessante. Que foi a minha segunda opção de caso que eu traria hoje, mas eu achei que queria um caso um pouquinho mais polêmico para essa primeira participação, então eu trouxe o caso Matrix. E muito obrigado pelo convite, por abrir aqui para a gente, para falar para todo mundo, para mostrar para todo mundo o que realmente acontece nos casos de júri, porque é algo que todo mundo quer saber e é interessante que todos saibam o que acontece, porque nós lutamos muito sozinho, às vezes contra um sistema que a engrenagem gira muito forte contra um réu que não tem, às vezes, como se defender e só tem a gente. Só tem gente. A luta da defesa ela é uma luta solitária, eu costumo dizer, né? Contra todo esse sistema aí que ele é feito, ele é montado para encarcerar, né? Para condenar, segregar. Exatamente. Michel, eu sempre digo isso. Mas, Michel, fazendo eco as palavras do Dr. Vinícius, então, mais uma vez te agradecer a presença. Já deixar o convite, então, aqui, de público, né? Para mim aqui, trazer o livro. Trazer o livro, exatamente. Inclusive, se quiser nos brindar com uma cópia para cada um, aceitaremos de bom grado. Olha o pedinte. Olha o pedinte. Que esgotou, eu só tenho o meu. Não, manda fazer mais uma edição, então. E mais uma coisa, Michel. Não queira esse mal para ti fazer o júri com o Vinícius. Vai por mim. Mas é bom aprender. É bom aprender. Pelo contrário, faz que aí tu vai me entender. Aí tu vai dizer assim, ó, hoje eu entendo o Marcos, hoje eu sei porque ele briga tanto com o Vinícius. Vocês são casados há quanto tempo? Pois parece um relacionamento. Porque só pode ser casamento, porque briga muito e não tem nenhuma relação íntima. Né? Exatamente. É um casamento. É casamento. É o conceito. Briga bastante e não tem relação íntima, então é um casamento. Mas como não tem o contrato de casamento, é uma união estável. Exatamente. No caso, instável. Pessoal, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Nos
nos acompanhe no canal do YouTube e no nosso Instagram, que está aqui anotado, o Dr. Michel também. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo episódio. Vamos lá.